Olá, meus irmãos, tudo bem? Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você se encontre bem. Meu nome é Everton e eu estou aqui para dar continuidade à nossa série aí de vídeos sobre a Reforma Protestante. Alguns pequenos vídeos falando sobre alguns reformadores e também sobre essa data tão especial que é para nós cristãos. Então hoje nós vamos falar sobre duas pessoas. Nós vamos começar falando sobre Zwinglio e depois falaremos sobre Calvino. Então vamos lá. Zwinglio, ele chegou a conclusões teológicas muito semelhantes a Lutero, ainda que independente dele. Sendo sacerdote romano e com um espírito humanista, Zwinglio veio a estudar as Escrituras, rejeitando as superstições e abraçando a salvação apenas pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Sua pregação em Zurique despertou a muitos. Utilizando sua influência no conselho da cidade e o apoio recebido por este na causa de reformar a igreja, conseguiu expulsar vendedores de indulgências da cidade. O culto começou a ser reformado. A ceia passou a ser servida de forma completa, como aconteceu com Lutero. Freiras e monges deram-se ao casamento. Um sistema de educação pública foi estabelecido. O movimento se espalhou por diversas partes dos territórios suíços, de tal modo que vários deles se tornaram protestantes. No entanto, outros territórios continuaram no catolicismo e prestavam plena obediência a Roma. Isso gerou um conflito de grande proporção que desembocou em uma guerra civil. Os católicos, aliando-se a Carlos V, atacaram Zurique em outubro de 1531. Muitos morreram, inclusive o próprio reformador. Zurique foi derrotada, mas a causa de Cristo continuou a florescer. Agora vamos falar sobre Calvino, um reformador que é de suma importância, como os outros também são, mas nós sabemos a significância que teve Calvino e da importância que ele teve na reforma. Esse reformador genebrino de segunda geração, João Calvino, foi ele o grande sistematizador da fé protestante. Pouco se sabe de sua conversão, apenas é certo o fato de que em 1534 Calvino renunciou os benefícios eclesiásticos adquiridos por seu pai e que, no início do ano seguinte, refugiou-se da cidade de Basileia, que era protestante, devido às políticas de perseguição de Francisco I. O jovem reformador era inclinado aos estudos, ele se dedicava muito mesmo. Após sua conversão, ele dedicou-se à escrita, produzindo uma das mais belas e profundas obras da tradição cristã, as famosas Institutas de João Calvino, que eram, na verdade, chamadas de as Institutas da Religião Cristã. O reformador desejava estabelecer-se em Estrasburgo, a fim de dedicar-se aos estudos. Entretanto, debaixo de uma maldição proferida por Guilherme Farel, Calvino cedeu e propôs a ajudá-lo em sua obra de reformar a Igreja de Genebra. Foi lá que Calvino se destacou. Contudo, não foi fácil reformar a Igreja. Muitos se opuseram a esta obra à medida que compromisso e renúncia eram exigidos. Isso resultou na expulsão de Calvino da cidade, o que fez com que ele se mudasse para onde desejava ir inicialmente. Lá, em Estrasburgo, trabalhou ao lado de um reformador chamado Martin Bucer durante 3 anos. Quando o conselho da cidade de Genebra convidou Calvino a retornar, Calvino não vacilou e deu continuidade ao seu trabalho em terras suíças. Um de seus principais feitos foi redigir as ordenanças eclesiásticas. Diversos conflitos entre o consistório e o governo da cidade ocorreram. Calvino era rígido com os assuntos espirituais e nem sempre isso era do agrado dos governantes. O famoso processo de execução de Serveto se deu enquanto João Calvino estava lá. Este escrevera uma lista com 38 acusações de heresia. Católicos e protestantes consideravam Serveto herege, o que acabou culminando em sua morte por decapitação em Genebra. Em 1559, o reformador genebrino funda a Academia de Genebra, que tanto abençoaria a formação de pastores e missionários e a expansão do evangelho ao redor do mundo. A Academia de Genebra foi a primeira agência missionária do movimento reformado. A Genebra de Calvino não foi uma torre de marfim teológico que viveu para si mesmo. Pelo trabalho de Calvino na academia,
Genebra se tornou um grande centro missionário, um celeiro de missões, verdadeiramente. Porque os foragidos que lá se instalaram puderam posteriormente levar para os seus países e cidades de origem o evangelho na visão reformada que foi ali recebido por Calvino e todos os que estavam ali. Missionários foram enviados, inclusive para o Brasil. A influência de Calvino pode ser notado em todo o mundo. William Tyndale, Guilherme Farel, Martin Bucer, Thomas Cranmer são outros reformadores que merecem menção. Que Deus possa continuar levantando homens que ensinam e defendam a fé, o verdadeiro evangelho puro e simples. E eu gostaria de convidar você para você continuar assistindo os vídeos, para você continuar acessando o canal da Igreja Presbiteriana de Vila Pauliceia, mais conhecida como IP Pauliceia. Continue nos acompanhando. Amanhã, se Deus quiser, teremos mais um vídeo que será falado sobre Sola Escritura, um dos 5 solas da Reforma. Amém? Que Deus te abençoe.